tem como título a teologia de cima ou de baixo. Vamos recordar aqui o verso 4, o capítulo 4, aliás, versos 46 a 54, e aqui nos diz que nós já estudamos isso, vamos apenas pegar um ponto de interesse maior aqui, que se dirigiu Jesus para Caná, lá no início do seu ministério, e havia um filho de um oficial do rei, que estava doente em Cafarnaum próximo de Caná, e tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte, enfermidade grave. Então Jesus faz aqui uma repreensão para ele, dizendo o seguinte: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Aquele homem, aparentemente, a lição vai nos dizer isso, né? Ele se apresenta a Jesus, praticamente impondo a Jesus uma condição: se você curar o meu filho, que está prestes a morrer, eu vou crer em você. Podemos dizer que esta teologia é considerada aqui pelos autores como sendo a teologia vinda de baixo, pois tinha uma origem meramente humana. A teologia de baixo, justificam aqui os autores, ela estabelece critérios e padrões em relação a Deus e a sua palavra. As ideias humanas, embora falíveis, limitadas e subjetivas, acabam para estes que adotam a teologia de baixo, se tornando a autoridade final na interpretação da palavra. Agora, em contraste, a teologia do alto, ela reage com fé, assumindo desde o início a crença em Deus e em sua palavra. Lembrando, irmãos, que não temos fé por nós mesmos, não somos autoprodutores de fé, produtores de fé, nós necessitamos que esta dádiva, este dom nos seja comunicado pelo Espírito Santo. E quando nós aceitamos esta comunicação que o Espírito Santo nos faz, então nós conseguimos participar desta teologia do alto. Quando a Bíblia é aceita pela fé, e ela, por assim ser, torna-se o seu intérprete, lembrando aquilo que Pedro nos aconselhou: nenhuma profecia é de particular interpretação. O nosso guia, nosso único guia seguro, irmãos, para interpretação das Escrituras é a própria Escritura. O mesmo se aplica aos escritos de Ellen White. Escritos inspirados, chamados por ela de testemunhos, chamados por nós de espírito de profecia. O mesmo critério de interpretação. Temos que deixar as Escrituras se interpretarem a si mesmas. Por isso que nós, adventistas, optamos e usamos aquele texto de Isaías um pouco aqui, um pouco ali, e assim nós não construímos doutrina em cima de um único texto, em cima de um único pensamento. A mesma coisa vale para os escritos de Ellen White. Pontos de vista humanos sempre necessitam estar sujeitos à palavra de Deus. Então, os autores aqui vão citar aqui 4 versos que a gente vai recordar. Se desejamos crer em Jesus e no que ele diz, então devemos crer nas palavras das Escrituras. Se vocês, aqui vamos seguir: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são meus discípulos. João 8,31. Se duvidarmos da palavra, ela não permanecerá em nós. 5,38. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. João 12, 48 e 49. E aqui, irmãos, para nossa reflexão, ouvir a palavra de Deus vai muito além de meramente registrarmos informações. Não é apenas um mero registro de informações. Significa ter um coração transformado e disponível para obedecer, para viver segundo aquilo que foi revelado, aquilo que foi apresentado na palavra. E isto é muito importante, é assim que nós temos nos conduzido, irmãos. Temos alegria em ouvir, em escutar a palavra de Deus? Sim, dizemos sim, mas como nós podemos comprovar que de fato é assim? Quando nós vivemos de acordo com aquilo que nós ouvimos. Então, queridos irmãos, que Deus nos abençoe para que a nossa teologia seja do alto e não de baixo, que não venhamos cair nesta vala de nós mesmos interpretarmos ou estabelecermos condições para
para receber a palavra de Deus, mas aceitá-la pela fé, permitindo que ela se interprete a si mesma e que ela seja a única regra de fé e prática, a única norma autorizada de conduta da nossa vida, a Santa Palavra, as Santas Escrituras. E desta maneira, colocamos aqui um ponto final na lição da quarta-feira.